Na parte de avaliação aqui, né, seria você selecionar qual é o processo seletivo, quem é o candidato que estará participando da etapa, de acordo com o que você vai selecionando aqui. Então você vai selecionar processo seletivo, seleciona o candidato, seleciona a etapa. Qual que é a data dessa etapa aqui? Quem é o recrutador e se foi aprovado, se foi, se teve outra chance ou se foi reprovado em relação a essa etapa aqui. De acordo com a nota que você coloca aqui nas avaliações, para cada competência aqui criteriosa, né? Quando você deixa aqui em branco, ela não aparece pontuação ali, para estar somando. Então aqui ela vai dizer que para triagem de currículo está sujeito à reprovação já automaticamente, que traz essa informação, caso você queira utilizar essa informação aqui. Mas aqui você escolhe manualmente, né? Isso aqui é o que vale. Essa parte do status aqui é o que vai valer, se foi aprovado. Quando chegar aqui na parte da entrevista, é onde você vai dizer se foi contratado ou reprovado, né, para a entrevista, tá? Você também pode até utilizar aqui as notas em relação a essa etapa, tá? De 1 a 10, são 10 competências para você utilizar aqui. Se você deixar aqui nós temos, por exemplo, como exemplo aqui, apenas um candidato nessa vaga aqui. Então aqui você percebe que temos o candidato repetidamente, porém já a etapa não repetiu, tá? Uma etapa por cada candidato para cada vaga. Tem a data que aconteceu essas etapas, tem um recrutador que participou, né, nessa etapa aqui para aquele candidato, e você vai informar se foi aprovado ou se teve outra chance, e se foi até mesmo reprovado nessa triagem de currículo, dinâmica de grupo. Aqui, por exemplo, está tudo zerado, pois aqui eu deixei basicamente em branco, coloquei só uma nota aqui só, mas o resto aqui está tudo em branco. Isso aqui vai fazer falta na hora que eu for olhar o dashboard em relação à avaliação, tá? Mas mesmo ali estando, a sugestão estando como sujeitar a reprovação aqui, caso eu não queira utilizar isso aqui, eu tenho que manter isso aqui, tá? Essa parte de avaliação seria a segunda etapa do processo seletivo, que é onde você vai dizer se o candidato foi aprovado, ou melhor, se foi contratado em relação à entrevista. Pode ser entrevista com o gerente ou com a diretoria. Uma só já basta, tá? Eu coloquei aqui como reprovado. A parte relatória eu vou ter as vagas que estão aguardando, fechado e aberto de acordo com o que eu seleciono aqui, tá? De acordo com o cargo também, ou de acordo com a vaga, com o processo seletivo ou o ano propriamente dito, tá? Relatório aqui das avaliações, ou seja, eu estou vendo aqui todos os contratados aqui, certo? Mas eu poderia estar vendo todos aprovados, outra chance aprovado. Aqui já seria por etapa. Entrevista com diretoria seria se for reprovado ou contratado. A nota aqui em percentual, essa mesma nota aqui, em percentual aqui. E quais são os candidatos que participaram dessa etapa, se foi aprovado e qual que é a porcentagem aqui da nota sobre a avaliação. Relatório geral, eu teria somente as quantidades, né, de processos seletivos executados, tanto com as etapas e tudo mais, e quantos que foram parar na entrevista com o gerente ou diretoria, tá? Ou seja, tivemos aqui 2, porém nós não tivemos nenhum contratado ainda. Pode ter sido reprovado, né? Por isso apareceu aqui. Por isso não apareceu na verdade aqui, só apareceria se fosse contratado. Então em maio de 2024 tivemos um com entrevista final lá e um aprovado.
ficou 100% aqui, certo? Isso aqui é a porcentagem em relação à quantidade de processos seletivos com quantidade que foram parar na entrevista lá. E aqui seria o total de candidatos participando, né, do processo seletivo em 2024. Em 2023 tivemos mais quantidades, né? Aqui você pode ver por ano, já vou te mostrar as quantidades aqui. Relatório sobre a dinâmica de grupo. Você pode utilizar essa planilha também para fazer uma dinâmica de grupo com os seus candidatos, tá? Ou seja, aqui nós temos a nota do candidato selecionado aqui em relação à vaga 8. Essa vaga 8 aqui é a que eu selecionei aqui. Então nós temos aqui dinâmica de grupo sobre a iniciativa, trabalho em equipe, pontualidade. De acordo com a nota que eu dei lá para esse candidato aqui, vai aparecer aqui, tá? Se eu não dei nota lá, então aqui vai ficar zerado. E aqui seria a nota de todos os candidatos, ou seja, a média de todos os candidatos para essa vaga. De acordo com o número que eu seleciono, as notas vão alterando, tá? Esse candidato aqui ele participou de 2 vagas, ou seja, ele não passou nenhuma, mas teve a chance de participar de outra. Pode participar de várias vagas, tá? Isso não tem problema. O relatório aqui dos candidatos aqui contratados, por exemplo, vai me mostrar aqui quais são as vagas que teve contratação e quem foram os contratados. Se eu quiser eu posso, sempre é bom utilizar o botão atualizar caso eu tenha feito alguma alteração aqui, algum lançamento, tá? Esse aqui se preparar a página para impressão, onde eu vou gerar um PDF dessa relação aqui dos meus aprovados para pendurar no mural, tá ok? Dashboard seria em relação ao ano e também as vagas, né? Vai alterando aqui as informações. Por exemplo, a vaga 7 em 2023 foi aberta, mas não foi fechada. E aqui conta os dias totais que estão durando, porque ainda não foi fechada, tá? Se for uma vaga que foi fechada, já vai somar os dias de abertura até o dia de fechamento aqui. E ela foi ofertada para apenas um candidato preencher a vaga. Porém, 0 preencheu, ela foi fechada. Tivemos 2 aprovados, provavelmente eu não lancei lá em relação à reprovação. Esse aprovado aqui sendo 2 é sobre a etapa, tá vendo? São 2 etapas que ele participou, nas 2 ele foi aprovado, então apareceu aqui como aprovado. E atenção, esse processo seletivo referente à vaga 3 aqui foi finalizado sem contratação. Como eu não lancei lá que ele foi reprovado na entrevista final, pode ter acontecido também de ele não ter chegado até a entrevista final, tá? Ou seja, até a entrevista. Antes da entrevista já foi descartado, já a vaga foi fechada. Isso pode acontecer também. Em 2024 tivemos apenas, sempre que aparecer aqui, você tem a setinha para poder buscar aqui, tá? Na vaga 1, 2 aqui, tivemos um contratado, né? Tivemos aqui 5 aprovações em relação às etapas aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 etapas até chegar na entrevista aqui. Chegou na entrevista aqui, foi aprovado. Analista aqui comercial não foi aprovado, nesse caso aqui chegou até a entrevista, porém na entrevista foi reprovado, tá? O que é isso aqui? Avaliação, dashboard da avaliação. Nós temos o relatório da dinâmica de grupo, ou seja, é o grupo, tá? Tem a nota do candidato e a nota de todos os candidatos, e a diferença aqui em relação àquela vaga para todos os candidatos e também a nota individual do candidato aqui. No dash da avaliação é diferente. Você tem o ano, o mês daquela que ocorreu aquela nota naquela avaliação, qual que é a etapa em relação a essa vaga selecionada aqui. E quem é que participou dessa vaga aqui? Foi Valéria da Conceição, tá? Então lá eu coloquei apenas número 5, tá em uma só avaliação. Ficou faltando para essa mesma linha aqui de triagem de currículo aqui, tá? Ficou faltando aqui sobre o trabalho em equipe, pontualidade, eu não pontuei aqui. Então eu não vou ter como saber outras notas aqui, sendo que eu não coloquei lá. Mas se a gente fosse olhar aqui para a vaga 1, 2, nós tivemos aqui pontuação na dinâmica de grupo, triagem, teste,
prático, teórico e prático, dinâmica de grupo e entrevista com diretoria. E aqui nós temos como selecionar apenas um de cada vez, porque senão vai somar todas as notas de todas as etapas, tá? Caso você queira ver como um todo ou individualmente por etapa. Então na etapa de currículo recebido, já na triagem de currículo aqui foi apenas um ponto na avaliação 1, 8 pontos na avaliação 2, 8 pontos na avaliação 4, 6 pontos aqui na avaliação 6, e as demais que foram 10, tá? Então, de acordo com o que eu lancei lá, ele vai mostrar para mim aqui, tá? Na entrevista com a diretoria, tirou 10 em todas as avaliações e por aí vai. É interessante que aqui você vê a pontuação individual por triagem, tá? Se você olhar de todas as triagens, você vai ver somando aqui sobre todas as triagens em relação àquela vaga de emprego para aquele candidato. E aí você pode também fechar aqui o filtro, fechar o filtro. Sempre que tiver um pontinho vermelho aqui é para você fechar o filtro. Em 2023, olhar na vaga 2, tivemos 3 candidatos aqui. Agora eu tenho como separar para me enxergar melhor a pontuação aqui, né? Sobre a dinâmica de grupo, se fosse o caso. Então, o candidato Aécio Gustavo da Silva, na avaliação 1, tirou 1 ponto, na avaliação 2, tirou 8 pontos. Se eu fosse olhar aqui o Bruno, na avaliação 1 já tirou 8 pontos, e na avaliação 1 tirou 10 pontos aqui a Juliana. E isso para a vaga 2 no dinâmica de grupo. Então limpo o filtro aqui e vou filtrando de acordo com o que eu quero ver. Essa parte aqui de dashboard aqui de avaliação seria individual, tá? Por etapa. Basicamente a planilha seria isso aí, tá? Espero que tenham gostado. Você tem aqui um campo para fazer 10.000 avaliações, ou seja, 10.000 processos seletivos para aquela vaga que foi cadastrada anteriormente aqui, tá ok? No mais, muito obrigado, tchau, tchau, um forte abraço.